Minha família de jornada, seguindo ao nosso quadro sobre a ética de um mago e sobre as virtudes, aqui eu queria apresentar a nossa segunda virtude. E é muito importante apresentar essa segunda virtude, que é a autonomia radical. Novamente, eu não estou em um ambiente com melhor adequação para fazer vídeo. Eu já peço desculpa por isso. No entanto, dar continuidade aos vídeos do canal para mim é mais importante. Então vamos dar seguimento. Peço que você tenha a cabeça aberta para poder a gente falar dos conceitos que são filosóficos, e esses conceitos nós não vamos sanar aqui. Eu não sou nenhum mestre, não sou nenhum especialista e nem dono dos saberes. E se sairmos daqui com mais dúvidas do que entramos, isso para mim é de grande validade, pois é importante que para pensamentos filosóficos a gente conteste para ampliar o pensamento. Então, na virtude do mago, a virtude número 2, a autonomia radical. Senta aqui comigo um minuto. Vamos fazer um exercício rápido. Pensa numa pessoa que você admira. Pode ser um mestre espiritual, um terapeuta, um líder comunitário, até mesmo aquele influenciador que você segue e confia cegamente. Agora me responde, o que você faria se essa pessoa sumisse amanhã? Se essa pessoa dissesse algo que contrariaria tudo o que você sente? Se o seu mundo desabasse, se a sua paz fosse embora junto? Pois é, difícil, né? Difícil a gente chegar nesse pensamento. Se a resposta for sim, se isso acontecesse, esse papo de hoje é com você. A gente vive numa época meio louca. A gente quer se libertar, mas corre atrás de corrente. A gente quer evoluir, mas entrega a chave da nossa alma para o primeiro discurso bonito que aparece. E aqui a gente não está falando de ideologia, não estou falando de religião, não estou falando de... Estou falando mais de relacionamento. Estou falando de trabalho, estou falando de terapia, estou falando de espiritualidade. A gente terceiriza o nosso próprio eixo e chama isso às vezes de fé, chama de amor, chama de entrega. E essa virtude, que é a autonomia radical, já vou visando. Isso não é ser sozinho, não é ser frio, não é bancar o eremita que não precisa de ninguém.
é uma outra coisa, uma outra parada. Autonomia radical é ter maturidade. É você conseguir caminhar junto com os outros, aprendendo com os outros, amando com os outros, sem se perder nos outros. É o que um sábio popular diria: ninguém é salvo por ninguém. Isso é uma verdade dura. Qualquer prática espiritual, qualquer relação, qualquer caminho que crie dependência, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela financeira, não é uma prática que te liberta. É uma gaiola pintada de liberdade. Hoje, falar de autonomia radical é desembolar esse fio. Desembolar esse fio é entender de onde vem essa ideia, como ela funciona na prática. E principalmente como a gente pode construir essa autonomia, que não é egoísmo, mas é soberania. E aí a gente faz um retorno no tempo. A palavra autonomia vem do grego autos, que é si mesmo, e nomos, que é lei, regra. Na cabeça dos filósofos antigos, do nosso querido amigo Aristóteles, ser autônomo era ter a capacidade de dar a lei para si mesmo. Mas vamos ter calma, porque não era essa a história de eu faço o que eu quero, tá? Não é isso. Para Aristóteles, você só era autônomo de verdade se você conseguisse participar da vida da polis, da cidade, da comunidade. Ou seja, autonomia e vida coletiva precisava necessariamente andar juntas. Só que aí veio a Era Moderna. Veio um carinha chamado Descartes, com um papo de penso, logo existo. Descartes foi revolucionário. E com o pensamento de Descartes, o ser humano ganhou o direito de pensar por si mesmo, sem precisar que a igreja ou o rei pensasse por ele, o que libertou o ser humano. Teve um cara chamado Kant que completou esse pensamento. E ele disse que a maioridade é ter coragem de usar o próprio entendimento sem precisar de um tutor. E aí temos um porém. Essa ideia de sujeito autônomo, livre e racional nasceu numa casa muito específica. A casa da Europa colonial. E aí, meus queridos e minhas queridas, meus queridas, isso virou uma arma. Como diz o filósofo Henrique Dussel, o europeu se colocou como o sujeito maduro
e o colonizado. O africano, o indígena, começou a ser tratado como objeto, como gente sem luz própria, que precisava ser salva, ser tutelada, ser civilizada. Consegue catar a malandragem do sujeito? Então, esse discurso da autonomia serviu para justificar a dominação. Ou seja, o discurso era: eu penso, você obedece. Eu sou livre e você precisa de mim para ser livre. Essa estrutura está viva dentro da gente até hoje. A gente repete esse padrão sem perceber até hoje. A gente busca autonomia, mas replica essa lógica do colonizador até hoje. A gente quer ser o iluminado que salva os outros, ou quer achar um iluminado que salve a gente. Então, mas vamos aqui ao que interessa. O que é autonomia radical no dia a dia? Como é que isso aparece no comportamento, na fala e nas nossas escolhas? Primeiro, vamos começar tendo discernimento na escuta. Discernimento na escuta é você ouvir um ensinamento, seja do seu terapeuta, seja do seu pastor, do seu professor de yoga, do seu líder espiritual. Você aprende, mas você também pergunta: isso faz sentido na minha vida? Isso me liberta? Ou isso me prende numa dúvida emocional? Autonomia não é rejeitar o aprendizado do seu mestre. É não fazer do seu mestre o Deus sabe-tudo único na Terra. Segundo, é ter responsabilidade afetiva. Você ama sem querer ser o salva-vidas da outra pessoa. E não exige que o outro seja o seu salva-vidas. O outro caminha com você lado a lado, não caminha por você. Nas tradições que vêm originárias da África, tem um conceito que ajuda a entender isso. A gente já falou disso no outro vídeo falando de Ubuntu, que vem da filosofia Bantu, que é a ideia de eu sou porque nós somos. À primeira vista parece o contrário de autonomia, não parece? Mas não é. O Ubuntu diz que a minha humanidade está ligada à sua humanidade. Eu só existo porque você existe. Isso não anula o indivíduo, pelo contrário. Só que a minha autonomia não é para eu brilhar sozinho. É para eu contribuir. É a comunidade que me fortalece para eu ser mais eu mesmo. Então, a comunidade se torna uma dança, não um ringue. Terceiro, autoria de si. Você deixa de ser consumidor passivo da espiritualidade. Aquele que só reposta a frase bonita, aquele que só compra o curso através de curso, aquele que só faz ritual pronto sem nem saber o que significa e vira um criador ativo. Você experimenta, você erra, você acerta, você constrói. Você usa tijolos de várias tradições, mas a planta é sua. Agora, cuidado. Existe uma versão distorcida disso.
A versão distorcida disso tudo é o individualismo selvagem. É o cada um por si do mercado, onde a autonomia virou sinônimo de enriquecer a qualquer custo, de não dever nada a ninguém. E isso não é autonomia, é a solidão fantasiada de poder. E aqui a gente precisa falar da sombra dessa virtude. Qual é a sombra que essa virtude vem curar? É o vício da dependência, a dependência emocional. Amar não é viver sem. A dependência emocional te leva à dependência espiritual. Precisar de um padre, precisar de um pai de santo, precisar de um coach para saber o que a vida quer de você. A dependência intelectual, terceirizar o seu pensamento para uma influência. Isso leva a ter uma caricatura da autonomia. E essa caricatura da autonomia é aquele cara, o arrogante, que acha que não tem nada a aprender. Aquele cara que fala, eu não sigo ninguém, eu não devo nada a ninguém. Esse é o isolado, o não autônomo. Mas a sombra oposta é o devoto que acha que tudo está lá fora, que a resposta está sempre na mão da outra pessoa. O perigo maior é quando a busca por autonomia vira instrumento de dominação. Tu já reparou como certos líderes espirituais falam? Você precisa ser livre, mas a sua liberdade só vem se você se entrega totalmente àquela pessoa. É a mesma lógica do colonizador, só que com roupa sagrada. Nosso amigo Jung, lembra dele? O psicólogo suíço, já alertava. A gente precisa conhecer a própria sombra, senão a gente projeta no outro aquilo que não quer ver dentro da gente mesmo. E aí a gente entrega o nosso poder. Na psicologia analítica, o processo de se tornar quem realmente é se chama individuação. Esse é um caminho gradual de trazer mais consciência para os nossos processos inconscientes, para as pressões do grupo, para as vozes que ecoam nas nossas cabeças sem a gente saber de onde vem. Quanto mais você se conhece, mais livre você fica das determinações. Mas isso exige sacrifício. Exige encarar aquilo que incomoda. Beleza. Mas como é que faz isso, Emerson? Autonomia não se conquista com discurso. Se conquista com microdecisão todo santo dia. Aqui eu trago 3 práticas que são simples. Primeiro, a pausa antes de repassar. A gente já falou disso na primeira vez que a gente fala da primeira virtude. E na segunda virtude vou repassar isso. Antes de postar aquela frase inspiradora, de postar aquela opinião do seu guru, do discurso do seu líder que você admira, dê uma pausa e pergunte a si mesmo, eu realmente penso isso aqui? Ou eu só estou ecoando porque eu admiro essa fonte? Isso aqui fala só o que é seu? Segundo, o exercício do e se eu não tivesse? Pega uma pessoa que você segue cegamente, pode ser espiritual, pode ser afetivo, e pergunta, se essa pessoa sumisse da minha vida amanhã, toda essa minha estrutura, toda essa minha base, ela ia desabar? Se a resposta for sim, você precisa dar uma olhada e fortalecer o seu próprio chão. Não é cortar essa pessoa, é aprender a ficar de pé sem a sua muleta. Terceiro,
o não atendimento imediato. Quando bater aquela ansiedade e a vontade de buscar uma resposta, fora o jogo de búzios, fora o tarô, fora o conselho, até o WhatsApp para amiga, espera 24 horas nesse tempo e pergunta: o que é que eu acho disso? Que resposta minha intuição me dá? Use o externo como consultor, não como gerente da sua vida. Pega um caderno ou só feche os seus olhos e use essas perguntas. Elas são para a sua madrugada da alma. Em que área da sua vida, da minha vida, eu ainda ajo como uma criança esperando que um adulto me dê a resposta certa? Eu cultivo uma dependência porque eu tenho medo de ficar sozinho? Ou medo da minha própria grandeza, às vezes? A minha espiritualidade me torna mais capaz de lidar com o mundo real? Ou ela é uma fuga que me faz precisar cada vez mais de dose de rituais e de curas externas? Quando eu falo, eu sou livre, isso me aproxima das pessoas ou está me isolando delas? Incomoda, não incomoda? Mas é para incomodar. Agora a parte mais delicada. Como a gente pega essa virtude que a gente está aprendendo, de autonomia, e reconta ela sem cair na armadilha do colonizador? Primeiro, a gente precisa entender que a autonomia, para muitos dos povos tradicionais, não é individual, é relacional e territorial. O intelectual, o quilombola, o grande sábio Nego Bispo, que Deus o tenha, fala em contra-colonização. Não é sobre ser incluído no sistema do colonizador, é sobre existir à margem desse sistema, com outras lógicas, outras formas de viver. O conhecimento para ele não é separado do corpo, não é separado da terra, não é separado da ancestralidade, é tudo junto. Nós, movimentos dos indígenas e dos afrodescendentes da América Latina, o conceito de autonomia, tudo isso aparece ligado à defesa do nosso território. Tem um slogan dos zapatistas que diz assim: a terra manda, o povo ordena e o governo obedece. Então pensa comigo, autonomia não é cada um fazer o que quer. É a comunidade decidir sobre o que é dela, sem a tutela do Estado, do mercado, da igreja, que quer colonizar. Tem um pensador chamado Arthur Escobar que chama isso de designer autônomo, que é a capacidade da comunidade tradicional de desenhar o próprio futuro a partir do próprio valor e não a partir do que o mercado está impondo. Para evitar a apropriação, não adianta pegar a palavra Ubuntu e transformar ela num adesivo de mochila de botar no carro. A gente tem que entender que nessa tradição a autonomia é enraizada, está ligada à terra, está ligada aos ancestrais, está ligada à responsabilidade de agir em coletivo. Não é passo tudo, é temos o direito de decidir todos juntos. Autonomia radical, então, é isso. É caminhar com os outros, aprender com a tradição, beber de várias fontes, mas sem nunca entregar a chave da nossa casa. É saber que você é, ao mesmo tempo, discípulo e mestre de si mesmo.
Não idolatre essa ideia. Não vire mais um repetindo discurso bonito. A prática começa hoje. Então identifica aí uma dependência sutil que limita o seu passo. Vai cortando esse cordão aos pouquinhos, com respeito, com coragem, com certeza de que no caminho que a gente constrói de saúde mental, de saúde emocional, a única salvação verdadeira é a sua própria e é inegociável a nossa soberania. E aí seguimos juntos, todos nós, nessa jornada. E eu te encontro aqui no próximo passo dessa jornada. Até a próxima.